Boa tarde, pessoal, tudo bem? A aula de Educação Física é para os sétimos anos, né? Sétimo ano C, mais precisamente C, e sétimo ano D. Nossa semana de aula do dia 22/2 a 26/2, com duas aulas. A professora Silvia. Tema: brincadeiras e jogos, objetos de conhecimento e jogos de tabuleiro. Falamos um pouco no início das aulas sobre jogos eletrônicos, né? A evolução dos jogos eletrônicos. Também foi falado da linha do tempo, alguns exemplos de jogos e outras atividades que foram postadas para vocês, cujo eu quero receber todas o mais rápido possível, ok? Também tem. E agora a gente vai falar dos jogos tabuleiros. Na quarta-feira eu postei o vídeo para vocês verem do Centro de Mídias, que foi uma revisão também dos jogos eletrônicos na atividade do dia a dia das pessoas, né? Pedi para vocês participarem da aula, também fazendo aquela dancinha que as professoras do Centro de Mídias fizeram, que eu achei uma aula super top, super legal e super animada. Habilidades: praticar um ou mais jogos de tabuleiro utilizando diversas habilidades técnico-táticas, né? Vamos fazer uma revisão de aula. Na aula anterior, vimos quais foram os jogos que você já vivenciou e de que forma aprendeu a jogá-los. E você também, e também os locais onde eles podem ter sido desenvolvidos, para que foram desenvolvidos. Então, vou falar um resuminho, porque eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa e vocês precisam me enviar a atividade realizada, porque é uma disciplina obrigatória e reprova. Os jogos foram desenvolvidos para ampliar a mente e desenvolver melhor o cérebro nas atividades escolares, como uma consequência das pesquisas na computação em áreas como inteligência artificial, a comercialização do Univac, né, considerando o primeiro computador comercial da história, em 1951, abriu caminho para a adoção dos computadores por instituições acadêmicas, né? Aí foram aí se expandindo. Os órgãos de pesquisa em empresas em todo o mundo desenvolvido, devido ao alto custo, grande consumo de energia e a necessidade de se empregar uma equipe altamente treinada para manter e operar opa, pessoal, a tecnologia da computação ficou inicialmente limitada às organizações maiores. Por conta disso, a criação dos primeiros jogos eletrônicos limitou-se a testes e demonstrações de teoria relacionados à área como integração humano-computador e aprendizagem adaptativa à estratégia militar. Bom, aqui tem uma atividade diagnóstica, né? Quando a gente fala de diagnóstica, é porque a professora quer saber o que vocês sabem, o que vocês conhecem da atividade, ok? Vocês sabem o que são jogos de tabuleiro? Que é a nossa atividade, que a gente vai se aprofundar depois de jogos eletrônicos. Quais os jogos de tabuleiro que vocês mais jogam? Vocês jogam trilha, jogo de dama, jogo de xadrez ou outros jogos de tabuleiro? 3. Lembram das regras dos jogos de tabuleiro que vocês já jogaram? 4. Quais os benefícios dos jogos de tabuleiro? Então, isso é o que vocês vão responder no caderno de educação física de vocês e vão me enviar, tá? Por favor. Dando continuidade, prosseguimos para a atividade 4, denominada da mesa para o tabuleiro humano é possível. Jogo de tabuleiro, temos a dama, né? Temos a trilha, temos o jogo de xadrez. E vamos dar um pouquinho dos conceitos de cada jogo. O jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro utiliza as superfícies planas e pré-marcadas, com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos podem ter por base estratégia pura, pode também ter sorte ou uma mistura dos dois, né? Que é a estratégia e a sorte. Mas, na maioria das vezes, a gente ganha um jogo de tabuleiro mais por estratégia, não por sorte.
E geralmente tem um objetivo que cada jogador pretende alcançar. Os primeiros jogos de tabuleiro representavam uma batalha entre dois exércitos, e a maioria dos jogos de tabuleiros modernos ainda são baseados em derrotar os jogadores. Regra do jogo de tabuleiro: trilha ou moinho, né? É um tradicional e antigo jogo de tabuleiro que frequentemente é incluído por fabricantes brasileiros de jogos de tabuleiro com parte de coletâneas. O tabuleiro consiste em 3 quadrados concêntricos conectados entre si com seus cantos e pontos médios sendo as casas. Na lâmina anterior tem lá a trilha que eu deixei para vocês dar uma olhadinha. Sendo 18 no total, 9 de cada cor, as peças têm formato, cores e tamanhos diferentes, dependendo do fabricante. O formato mais comum é de discos pretos e brancos, semelhantes a peças de damas. O objetivo do jogo. O objetivo do jogo é remover as peças inimigas até que restem no máximo 2. Em qualquer fase do jogo, quando um jogador forma uma linha horizontal ou vertical com 3 de suas peças, chamada de moinho. Sobre o tabuleiro, tem o direito de escolher uma peça inimiga de qualquer posição do tabuleiro para remover, desde que essa peça não faça parte de um moinho inimigo. E olha lá, que vocês vão me ensinar a jogar isso aqui, hein? Quero ver. Jogo de dama. Jogo de dama, ou simplesmente damas, é um jogo de tabuleiro no Brasil e em Portugal. É mais conhecida a versão de 64 casas, 8x8, mas a versão mais conhecida mundialmente é que usa um tabuleiro de 100 casas, né? 10x10. No Brasil, dama sem captura. A dama move-se em diagonal. Sabe o que é diagonal, galera? Percorrendo as casas vagas que quiser, para diante ou para trás, não tomando no seu percurso qualquer peça de cor contrária e não podendo mudar dessa diagonal. Dama com captura, se em sua diagonal houver uma outra peça, sendo essa da cor adversária, a captura só pode ser efetuada se houver uma ou mais casas vazias após a peça adversária. A captura é obrigatória. A dama não é obrigatória. A dama não é obrigada a ficar numa casa após a peça capturada. E esse jogo vocês também vão me ensinar, hein? Quero ver só quem é que vai disputar um jogo de xadrez comigo. Amo, amo, amo xadrez. Enquanto as origens do xadrez não são claras, regras modernas tomaram forma primeiro na Itália. Durante o século XVI, as regras continuaram a ser modificadas lentamente, até o início do século XIX, quando atingiram a forma atual. As regras também variam de lugar para lugar. Atualmente, a Federação Internacional des Echecs, né, que é o FIDE, Federação Internacional des Echecs, também conhecida como Organização Mundial do Xadrez, né, o xadrez tem uma federação, define as regras padrão, com pesquisas, modificações feitas por algumas organizações nacionais para seus próprios objetivos. As regras vigentes são ditadas pelo texto aprovado no 75, né? Congresso da Federação Internacional des Echecs, realizado em Cálvia, Mallorca, em Espanha, em outubro de 2004, tendo entrado em vigor a partir do 1º de julho de 2005. Vê só, assim como o futebol tem uma federação, né? Eles têm as regras, o xadrez também sempre está construindo regras, adaptando, né? O xadrez é um jogo para 2 pessoas, é um tabuleiro com 64 casas. Cada jogador dispõe de um conjunto igual de 16 peças, que há 6 tipos diferentes de peças e cada uma delas tem regras distintas de movimento e captura. O objetivo do jogo é dar o checkmate, né? Isto é, ameaçar o rei do oponente com uma captura inevitável. Os jogos não terminam necessariamente com checkmate. Os jogadores com certa frequência desistem se acreditam que irão perder. Além disso, existem várias formas de um jogo terminar em um empate. Além do movimento básico das peças, as regras também
governam o equipamento usando o controle de tempo, a conduta e ética dos jogadores, acomodações para jogadores com necessidades especiais, né? O registro dos lances usando notação de xadrez, bem como procedimento para lidar com irregularidades que porventura ocorram durante algumas partidas, por exemplo, a quantia máxima de cheques que pode se dar num jogo é de 80. Olha só, gente, que legal. E é um jogo intelectual. Esse jogo aqui, ele estimula muito, né, a concentração. Sugestões de vídeos. Eu deixei aqui umas sugestões de vídeos de como você pode aqui aprender a jogar a trilha. Você pode construir o seu tabuleiro também com material alternativo, né? Construir as suas trilhas, construir as suas pecinhas e jogar com a família em casa. Como jogar dama, também pode ser construído com material alternativo, tá? Na internet tem bastante dicas de como construir material alternativo. Como jogar o xadrez, o guia definitivo para sair do zero. Aprenda a jogar xadrez em 10 minutos. Será, galera? Olha, mas é uma dica, tá? Vou deixar na descrição do canal para vocês darem uma olhadinha aí nos jogos. Agora a gente tem atividade, né? Que após vocês pesquisarem, assistirem as regras dos tabuleiros, estudada nesta aula, vocês vão responder as principais estratégias utilizadas no jogo da trilha, principais estratégias utilizadas no jogo da dama, principais estratégias utilizadas no jogo de xadrez. Como se joga o jogo de dama humano? Olha só, existe. Tem o jogo humano das damas, tem o do xadrez, né? Que a gente pode jogar. Nós somos a peça dentro de um tabuleiro gigante. E cite os benefícios intelectuais dos jogos de tabuleiro, ok?